antigênicas. Então, existe uma cadeia linfática que tem o objetivo de fazer o quê? Interagir os antígenos aos quais nós entramos em contato com nossas células de defesa. Então, faz parte do mecanismo de resposta imunitária essa cadeia linfática. É claro que, por exemplo, se você tem ali um sistema linfático que visa expor antígenos às células inflamatórias, você pode ter, então, nesses linfonodos, uma resposta dessas células quando estimuladas pelos antígenos. Se os linfócitos T e B estão dentro do linfonodo e lá eles serão apresentados a antígenos, quando essa apresentação ocorre, pode haver o quê? Uma resposta desses linfócitos a essa apresentação. Essa resposta pode ser uma resposta adaptativa, que causa muito mais uma proliferação excessiva de linfócitos B ou T. Apenas um aspecto reacional. Ou um micro-organismo pode chegar até o linfonodo e causar nele uma inflamação. Aí, em vez de haver uma resposta adaptativa no linfonodo, ocorrerá uma resposta inflamatória no linfonodo. Agora, vez ou outra, esses linfócitos que estão dentro dos linfonodos podem sofrer mutações por agentes químicos, físicos e biológicos carcinogênicos. E ali dentro do linfonodo pode haver o que agora? Proliferações sem controle, chamadas de neoplasias. Então, você pode encontrar linfonodos nessas cadeias todas disseminadas pelo organismo. Quando o linfonodo aumenta de volume, isso chama-se linfadenomegalia. Agora, qual é o interesse nosso? Saber qual é a causa dessa linfadenomegalia. A causa dessa linfadenomegalia pode ser apenas reacional à apresentação de um antígeno que está causando infecção em uma zona periférica ou até mesmo distante daquela cadeia linfática. Exemplo, você está tendo um processo inflamatório infeccioso na sua amígdala, que faz parte ali do anel de Waldeyer, não é isso? E nessa amígdala aí está sendo infectada por um streptococcus ou por um estafilococcus. Ali tem antígenos. Esses antígenos não só estão ali causando processos reacionais nas amígdalas, como eles também são drenados para a cadeia linfática adjacente. Onde? Retroauricular, pré-auricular, submentoniana, cervical anterior, cervical posterior. Esses antígenos, quando chegam lá nesses linfonodos, disparam a resposta imunitária. Essa apresentação de antígenos do linfonodo faz o quê? Faz com que os linfócitos B e T proliferem. Mas essa proliferação é apenas o quê? Algo adaptativo, reacional. E o linfonodo aumenta por essa resposta, por esse aspecto reacional de apresentação de antígeno. E ali ocorre um processo que adaptativo, chamado de hiperplasia reacional. Então, nem todo linfonodo aumentado, primeira coisa é câncer. Nem todo linfonodo aumentado é linfadenite, inflamação do linfonodo. Linfonodos aumentados podem ser apenas linfonodos aumentados por uma hiperplasia reacional. Agora, por que ocorreu essa hiperplasia reacional? Porque aquele linfonodo foi estimulado antigenicamente. De onde vieram esses antígenos? Do sangue circulante. De uma infecção que está onde? Adjacente àquela cadeia linfática. Se aquele processo inflamatório infeccioso na amígdala se resolve e a quantidade de antígenos vai diminuindo a sua concentração, a sua titulação no sangue, e a exposição a antígenos vai diminuindo naqueles linfonodos adjacentes, aqueles linfócitos agora sofrem apoptose e o linfonodo volta ao normal. Aquela linfadenomegalia ali, ela foi reacional. Então, existe um tipo de aumento de linfonodos chamados de aumento reacional, que ocorre secundários em áreas adjacentes a processos inflamatórios infecciosos. Qual a explicação? Resposta à estimulação antigênica. Arthur, mas se, por exemplo, um antígeno desse, um micro-organismo desse, chega até o linfonodo e causa inflamação no linfonodo, ou seja, ele começa a destruir células linfáticas ali, estruturais do linfonodo, começa a haver agora uma resposta inflamatória, não apenas adaptativa, reacional do linfonodo. O que está acontecendo agora é uma inflamação no linfonodo propriamente dito. Isso chama-se linfadenomegalia por linfadenite. Exemplo, a criança que vai brincar na casa da avó e lá tem gato. E de repente o gato começa a arranhar aquela criança.
A criança, depois de alguns dias, começa a apresentar linfonodos aumentados de volume, linfadenomegalia, você os palpa, ele está doloroso, cheio de sinal flogístico. Então, o que você tem ali? Você tem um aumento de linfonodo, isso é uma linfadenomegalia. Mas ela é o quê? Ela é reacional? Bom, a criança tem algo infeccionado ali adjacente? Não tem. É somente o linfonodo que está aumentado, e detalhe, ele não está frio, não está indolor, ele está dolorido, ele está com sinais de inflamação, sinais flogísticos. Qual o diagnóstico provável agora dessa linfadenomegalia? Isso é uma linfadenite. E o paciente tem uma condição chamada de doença da arranhadura do gato, causada por uma bactéria chamada Bartonella. Olha só que interessante. Então, quando você tem um linfonodo aumentado, primeira coisa que pode ser hiperplasias reacionais. Segunda coisa que pode ser uma inflamação no linfonodo, uma linfadenite. Arthur, mas se, por exemplo, o paciente ele tem uma predisposição a neoplasias na família e, de repente, agora ele começa a ter gânglios aumentados na região cervical, linfadenomegalia cervical, linfadenomegalia axilar e também no mediastino. E agora, o que pode ser? Vamos examinar. Você retirou aquele linfonodo, examinou e viu que tem o que agora? Linfócitos atípicos, mutados, que estão proliferando sem controle. Então, você tem uma neoplasia de linfócitos dentro de um linfonodo. Neoplasia de linfócitos, de leucócitos, chamada de linfoma. E se ele está no linfonodo, esse linfoma ele é nodal. Então, um dos aumentos também possíveis dos linfonodos pode ser de causa neoplásica. Então, três causas importantes de aumentos de linfonodos. Quais são? Linfadenomegalia reacional, linfadenomegalia por linfadenite e linfadenomegalia por neoplasia no linfonodo. Agora, se o paciente tem uma neoplasia mamária, um câncer na mama, e de repente começa a aumentar os linfonodos da axila, isso é o quê? É uma linfadenomegalia axilar. Mas, muito provavelmente, esse linfonodo axilar está aumentando porque tem uma neoplasia que saiu da mama e embolizou por via linfática, chegando até o linfonodo axilar. E lá no linfonodo axilar, ele está proliferando. Arthur, mas é neoplasia. Sim, mas não é primitiva de células do linfonodo. É neoplasia metastática. Neoplasia da mama que infiltrou o linfonodo. Aí já não é nem reacional, já não é inflamatório, é neoplásico, mas não é primitivo, não é linfoma, é metastático para o linfonodo. Tanto é que retirar esse linfonodo e examiná-lo é muito importante. É o chamado linfonodo sentinela. É o primeiro linfonodo que drena a linfa da mama para a cadeia linfática adjacente. Ele é o linfonodo sentinela. E quando ele está comprometido pela neoplasia mamária, isso indica que o estágio da doença mudou. Deixou de ser localizado e passou a ser agora o quê? Sistêmico, porque tem comprometimento de linfonodos. Além agora de uma mastectomia, de uma quadrantectomia, é preciso fazer também uma quimioterapia adjuvante nessa paciente. Porque a doença agora está sistêmica. Qual é a prova disso? O comprometimento de um linfonodo axilar com neoplasia metastática da mama para a cadeia linfática axilar. Beleza? Então, a gente pode ter linfadenomegalia por padrões reacionais de antigenicidade, exposição de antígenos a linfócitos dentro do linfonodo. Eles proliferam, isso chama-se hiperplasia reacional. E o paciente tem linfadenomegalia próximo a áreas infecciosas. Segundo tipo de linfadenomegalia por linfadenite. O paciente tem uma infecção e uma inflamação do linfonodo. Ele não tem nada adjacente, ele tem o linfonodo mesmo inflamado por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, tá? Então isso chama-se linfadenite. É a segunda causa mais importante de linfadenomegalia. E a terceira causa, não podemos esquecer, as neoplasias. O linfonodo aumentado pode indicar neoplasia? Pode preocupar nós, médicos? Claro que sim. Tá? Agora, se é neoplasia, pode ser neoplasia primitiva própria do linfonodo, que acontece em leucócitos, em linfócitos T e B, mutados, isso chama-se linfoma nodal. Os mais importantes, Hodgkin e não Hodgkin.
Arthur, mas pode ter neoplasia no linfonodo e não ser neoplasia do linfonodo? Foi uma neoplasia que chegou no linfonodo? Sim. Qual o nome disso? Neoplasia metastática para linfonodo. Tá? Vamos lá. Essa é a estrutura de um linfonodo. Ó. Você tem aqui uma artéria, tá, aferente, não é isso? Você tem aqui uma veia, que ela é muito mais eferente, ela sai, né, do linfonodo, mas o mais importante aqui é a circulação linfática, olha. Ele entra por um vaso linfático aqui, a linfa adentra por um vaso linfático aferente, vem para a região subcapsular, para a região mais medular do linfonodo e acaba saindo pelo vaso linfático eferente. É nesse momento aqui, olha, quando a linfa entra pelo vaso linfático aferente, que começa a exposição antigênica aos linfócitos B, que estão na região muito mais cortical do linfonodo, formando os chamados folículos linfóides, mas essa linfa também é exposta a essa região chamada região paracortical, onde tem muita riqueza de linfócitos T. Então, a linfa traz antígenos tanto para linfócitos B, na região mais cortical, onde eu encontro aqui os chamados folículos linfóides, cheios de linfócitos B, mas a linfa também expõe antígenos aos linfócitos T, que estão nessa região aqui chamada de região paracortical. Arthur, mas a região medular tem célula inflamatória? Tem. Tem os chamados macrófagos ou histiócitos, tá? Que são células também que podem também fagocitar esses antígenos ou também apresentar outros antígenos, estimulando a proliferação de linfócitos T e de linfócitos B. Tá? Então, a população de células mais importantes aqui é o linfonodo, são os linfócitos B, que são na região mais cortical, e os linfócitos T, que são na região paracortical. Mas tem também alguns tipos de macrófagos aqui, tem onde? Na zona muito mais medular desse linfonodo. Olha só que interessante, quando você examina um linfonodo desse em um paciente que tem câncer, e você quer examinar o linfonodo sentinela dele, para saber se já houve invasão do linfonodo pela neoplasia, onde vai estar essa neoplasia invasora, essa neoplasia metastática no linfonodo? Na região mais medular ou na região mais subcortical do linfonodo? O que vocês acham? Na subcortical? Na subcortical. Quando eu examino uma histopatologia, olha, estou te mandando um linfonodo aí, Arthur, para você ver se ele está comprometido ou não por uma neoplasia da mama, por exemplo. Onde eu vou olhar? Principalmente na região subcortical. É por onde adentra a linfa. Então, é por onde também vai adentrar a célulazinha metastática embolizada. E aqui ela vai proliferar na região subcortical desse linfonodo, indicando que houve invasão linfonodal da neoplasia distante. Tá? Muito bem. Se for medular, professor, se tiver alguma coisa medular, é mais inflamatório? É mais inflamatório e mais relacionado com macrófagos, tá? Olha aqui que interessante. Veja só um linfonodo habitual. Você tem, então, vários folículos linfóides. Olha aqui. E folículos de tamanhos diferentes. Isso é muito importante, observar esses tamanhos diferentes. Olha aqui, folículos menores, folículos maiores, folículos menores, folículos maiores. Esse pleomorfismo folicular é característico de um linfonodo normal. Quando você encontra folículos, né, muito iguais uns aos outros, parece que houve apenas um clone de células que estão proliferando de forma monomórfica. Isso já indica a possibilidade de uma neoplasia linfonodal de aspecto folicular. Então, na histopatologia de um linfonodo normal, eu encontro a chamada variabilidade do tamanho dos folículos linfóides. Isso indica, olha aqui, folículos maiores, folículos menores, indica que o linfonodo está normal. Aqui 3 exemplos de afecções que ocorrem nos linfonodos. Lembra que eu falei, olha, o linfonodo pode aumentar porque ele tem hiperplasia reativa. O paciente tem infecção de garganta e tem um linfonodo pré-auricular aumentado. Essa linfadenomegalia pré-auricular, ela é o quê? Reacional. Antígenos daquela infecção chegou até aquele local e estimulou, olha só, os linfócitos aqui, olha, nesse folículo a se proliferar. Isso aqui é uma hiperplasia folicular de padrão reacional. Folículos menores, folículos bem mais estimulados, hiperplásicos. Então é sinal que esse linfonodo ele está adjacente
a uma área de infecção. Daí ele aumentou. Aumentou por quê? Porque este folículo linfóide sofreu hiperplasia pela superexposição antigênica agora habitual, né? Aqui eu tenho, olha só, tecido linfóide em um linfonodo, mas quando eu olho ao redor, isso aqui é um processo inflamatório. Então, não é uma linfadenomegalia reacional. Estou falando de uma linfadenomegalia inflamatória. Então, é uma linfadenite. As linfadenites podem ser agudas, podem ser crônicas inespecíficas, e neste caso aqui, olha, você encontra um processo inflamatório crônico, granulomatoso e caseoso. Isso aqui, olha, pode ser tuberculose ganglionar. É um exemplo de linfadenomegalia por uma linfadenite. E olha só o tamanho desse linfonodo. Arthur, tem aqui, olha, células linfóides. Verdade, a população habitual do linfonodo. Mas olha aqui, glândulas dentro de um linfonodo, isso não é normal. Essas glândulas chegaram aqui de um outro local. E olha só essas glândulas, formadas por células com citoplasma fraco aqui, olha, cheio de núcleos hipercromáticos. Isso aqui são glândulas mal formadas, umas maiores, umas menores. Uma parece que tem necrose central, olha que interessante. Então isso aqui, olha, é um adenocarcinoma, uma neoplasia de glândulas maligna que chegou até o linfonodo, causando uma linfadenomegalia secundária a uma neoplasia metastática para linfonodo. Então, vejam, 3 causas importantes de linfadenomegalia. Uma, reacional. Se você tratar a infecção que está causando essa superexposição antigênica, esse linfonodo volta ao tamanho normal. Aqui, se você tratar a infecção, a linfadenite, o linfonodo também volta ao normal. Mas as 2 causas de linfadenomegalia são diferentes. Uma é reacional e a outra é inflamatória no linfonodo. E essa aqui é um caso realmente grave. O paciente tem um câncer, uma neoplasia maligna, e ela metastatizou para linfonodo. Nesse caso aqui, prova que a doença não é mais localizada, e sim metastática. Vamos falar agora das linfadenopatias reacionais inflamatórias. Muito bem. Você sabe que existem 2 regiões no linfonodo, uma mais cortical, rica em linfócitos B de bola, e outras mais paracortical, rica em linfócitos T. Existem antígenos que estimulam muito mais a região de células B e existem antígenos que estimulam muito mais a região de células T. Quando os antígenos estimulam muito mais a região de células B, os folículos proliferam. Então, eu tenho muito mais ali uma hiperplasia reacional de padrão folicular. Agora, quando a estimulação antigênica acaba estimulando muito mais linfócitos T do que linfócitos B, eu encontro ali uma proliferação muito maior de quem? Da zona paracortical. Então, isso chama-se hiperplasia paracortical. Se eu perguntar numa prova, então, numa linfadenomegalia reacional, quais são os 2 padrões mais comuns? Você tem a hiperplasia folicular, com muito mais estimulação de linfócitos B, que sofrem hiperplasia, e também temos a hiperplasia chamada paracortical, onde agora os linfócitos T é que estão sofrendo hiperplasia reacional. Tá? Agora, se a estimulação é muito mais antigênica para macrófagos, você vai encontrar agora uma zona medular que tem proliferação de macrófagos. Então, não é nem folicular, nem chamada paracortical. É chamada de agora hiperplasia medular, quando tem ali aumento dos macrófagos dos seios medulares na região mais central do linfonodo. Então, 3 exemplos de adaptações linfonodais, de linfadenomegalias por processos reacionais adaptativos. Quais são? A hiperplasia folicular, a hiperplasia paracortical e a hiperplasia sinusoidal. Arthur, mas quando é linfadenite? Bom, se é linfadenite, pode ser linfadenite aguda. Eu vou encontrar um processo inflamatório cheio de neutrófilos, vasos hiperemiados ali no linfonodo. Então, isso é muito mais uma linfadenite aguda. Agora, se é inflamação, se persiste a ação do agente agressor, ela pode também cronificar. Então, o paciente pode ter também linfadenites crônicas? Claro que pode. Crônicas inespecíficas e crônicas granulomatosas. Tá? Então,
Um outro tipo de causa de linfadenomegalia são as linfadenites, que podem ser agudas, podem ser crônicas inespecíficas e podem ser crônicas específicas, como essa, a chamada inflamação granulomatosa, cheia de macrófagos, tá? Cheia de estiócitos, com ou sem células gigantes, com ou sem necrose central. Aqui é exemplo das duas hiperplasias. A hiperplasia folicular, perceba a hiperplasia dos folículos. Esses pontinhos brancos aqui dentro dos folículos são células B ainda imaturas, mostrando que é uma zona de grande proliferação celular, tá? Enquanto essa outra aqui você encontra muito mais, olha aqui, tem aí no folículo, olha, mas eu encontro uma região paracortical muito mais hiperplásica do que a região folicular. Então, isso aqui é uma hiperplasia paracortical. Percebam que as duas hiperplasias podem acontecer em respostas, por exemplo, a infecções virais. O paciente aqui, olha, com hiperplasia folicular, estava com HIV positivo. Tinha também, às vezes, artrite ou inflamações de caráter autoimunológico, tá? Já aqui, olha, muito mais por outros tipos de vírus, olha, até mesmo hipersensibilidades a alguns medicamentos. O paciente toma medicamento e, de repente, tem linfonodos aumentados. Aquele medicamento estimulou a zona paracortical a proliferar os linfócitos T. Então, ele tem linfadenomegalia secundária, hipersensível a drogas. Tá? Agora, se ele tem um processo inflamatório infeccioso ou imunológico viral, aquele linfonodo aumentou, reacional ao vírus, tende a ser muito mais folicular do que paracortical. Tá? Então, dois exemplos de hiperplasias. A folicular, perceba os folículos hiperplásicos, e aqui a paracortical. Cada uma com suas principais causas relacionadas. Aqui a hiperplasia sinusoidal por acúmulo de carvão dentro dos macrófagos. Isso aqui é um linfonodo, pessoal, que a gente encontra perimediastinal. Lá no mediastino do paciente que é tabagista. Perihilar, próximo ao pulmão ali, próximo aos brônquios. Naquela região, como ele fuma, absorve muito carvão. A linfa também absorve esse carvão. E esse carvão fica acumulado dentro dos macrófagos dos linfonodos perihilares. E eles agora aumentam de tamanho. O paciente, então, tabagista, tem uma linfadenomegalia perihilar. Você preocupa. Poxa, o cara é tabagista, tem fator de risco para câncer no pulmão. E começa a apresentar linfonodos aumentados no mediastino. Será que já é metástase? Será que é uma linfadenite? Ou será que é apenas reacional? Se você examinar aquele linfonodo numa necrópsia, você vai se surpreender. Aquele linfonodo ele está de coloração preta. Quando eu olho no microscópio, aquele preto nada mais é do que acúmulo de carvão dentro dos macrófagos que estão na região medular do linfonodo. Então é muito mais um processo aqui, até mesmo não apenas hiperplásico, mas também degenerativo, que é acúmulo de carvão dentro dos macrófagos perihilares, tá? Aqui não, aqui uma linfadenite aguda. Uma bactéria chegou até o linfonodo e ali ela destruiu as células linfonodais. Começou a causar o quê? Necrose das células linfáticas, das células linfócitos B, linfócitos T, até mesmo dos macrófagos. E essa infecção bacteriana no linfonodo dispara uma resposta inflamatória. Agora o linfonodo fica inflamado, edemaciado, cheio de vasos congestos, então ele está com uma inflamação. Isso é uma linfadenomegalia por linfadenite. Aqui uma área de supuração. Olha aí, temos linfócitos aqui ainda preservados, mas o restante é somente área de supuração, necrose, tá? Então isso aqui é uma linfadenite aguda. Pode ser causada por vírus, mas também por bactérias, fungos, protozoários e vai. Aqui um exemplo de linfadenite crônica granulomatosa. Aqui uma linfadenite aguda, olha, com necrose. Tá? Então, uma aguda e uma crônica. Uma crônica com macrófagos. Olha, então ela é uma crônica granulomatosa. Isso aqui é toxoplasmose. Que está agora o quê? Inflamando o linfonodo do paciente. Mas o padrão de resposta de uma toxoplasmose é crônico e granulomatosa. E essa aqui, Arthur, foi uma bactéria, a Bartonella aqui, que infeccionou o linfonodo, causando uma chamada doença da arranhadura do gato. Tá? É uma linfadenite aguda. E essa aqui, alguém sabe? Uma linfadenite crônica que apresenta abundância de macrófagos e tem necrose central. Qual o diagnóstico disso aqui?
Essa linfadenomegalia, primeiro, ela é reacional, ela é inflamatória ou ela é neoplásica? Ela é inflamatória. Agora, se é inflamatória, ela é aguda, ela é crônica ou ela é crônica granulomatosa? Lá da patologia geral. Você tem abundância aqui de quê? De macrófagos. E tem necrose central. Isso é crônico, granulomatoso e caseoso. Isso é causado por quem? Tuberculose? Tuberculose. Perfeitamente, Rafael, perfeitamente, Camila. Isso aqui é tuberculose ganglionar. É uma outra causa importante de linfadenomegalia. Muito bem. Doença neoplásica de linfonodo. Olha, os tumores metastáticos são uma causa comum de linfadenopatia. Os linfonodos são o principal alvo de algumas metástases, principalmente carcinomas e linfonodos, e melanomas. As células tumorais são principalmente encontradas no seio capsular. Os linfonodos acometidos por tumores metastáticos são tipicamente rígidos, aderidos a planos profundos, fixos. Uma neoplasia maligna da tireoide, o paciente vai apresentar linfadenomegalia. Mas ela é reacional? Ela é inflamatória ou ela é neoplásica? Poxa, você palpa, o linfonodo está duro, aderido a planos profundos, não tem sinais flogísticos, e o paciente tem um histórico de câncer na tireoide, isso é metastático. Ah, não, Arthur, ele não tem nada na tireoide, ele está com linfonodo doloroso, você palpa, está amolecido, sinais flogísticos, então aquilo é uma linfadenomegalia por linfadenite. Mas, e para a neoplasia, qual a característica? Ele é frio, indolor, aderido a planos profundos. Clinicamente, o linfonodo, então, ele fica aumentado de volume. Tem que fazer o que, então? Retirar. Ou então, puncionar. Punção biópsia por agulha fina, tá? PAF. Olha só que interessante. Era para ser o linfonodo. Mas você encontra todo ele infiltrado por essas estruturas de arranjo glandular. Se tem arranjo glandular, tem células atípicas, cariomegálicas, hipercromáticas, isso aqui é um adenocarcinoma que infiltrou o linfonodo. E ele agora aumenta por conta dessa infiltração. Então, isso aqui é um exemplo de metástase para linfonodo. Mais alguns exemplos de linfadenomegalia por metástase. Olha só, um linfonodo com células escamosas, inclusive com pérolas córneas. Então, isso aqui é metástase de um carcinoma bem diferenciado, escamoso, para o linfonodo. O paciente, professor, pois não. Essa apresentação glandular dentro do linfonodo não poderia ser também por uma causa de uma neoplasia que ela era mal diferenciada e ela acabou se diferenciando em padrão glandular, ou necessariamente é sempre uma invasão metastática para o linfonodo? De qualquer modo, Pedro, se for, por exemplo, uma neoplasia glandular indiferenciada, moderadamente diferenciada ou bem diferenciada, ela é uma neoplasia glandular, concorda? Você não tem células glandulares no linfonodo, a ponto de lá começar uma neoplasia primitiva de glândulas no linfonodo. Linfonodo é só tecido conjuntivo, linfócitos B, T e macrófagos. Se de repente você encontra uma neoplasia glandular no linfonodo, primeira coisa que vem na minha cabeça, aquilo não é do linfonodo, aquilo chegou no linfonodo. Então já é metástase. Agora... É porque eu pensei que... Não, pode continuar. Não, pode falar. Pensou o quê? Não, porque eu pensei que, por exemplo, você tem uma célula aí que ela se torna mutada, ela poderia evoluir para vamos dizer, uma apresentação glandular, e aí a partir daí haver uma disseminação para o linfonodo, entendeu? Mas você vai ter essa mutação, só que ela acontece em que células? Nas células que já estão lá. Você não tem célula glandular no linfonodo normal que tenha potencialmente capacidade de sofrer mutação. O que você tem? Por exemplo, no ovário, nos teratomas, eles apresentam, às vezes, formam tecidos que são atípicos do tecido ovariano, certo? Entendi. Mas aqui você pode ter, inclusive você tem célula imatura aqui no linfonodo, você tem linfócitos B imaturos que vão amadurecendo em direção à zona do manto. Agora, se eles sofrem mutações, eles dão muito mais origem às neoplasias de linfócitos, né, chamadas de linfomas, do que realmente mutam e se transformam em uma célula glandular. Tá? Isso aí não acontece no linfonodo, não. Tá? Ok. Então, olha, se você encontrou um arranjo glandular como esse, isso não é primitivo, isso é metastático.
Se você encontrou, da mesma forma aqui, Pedro, olha, se eu encontrei células escamosas no linfonodo, você vai me perguntar, poxa, será que não tem possibilidade de uma célula linfóide sofrer mutação e agora virar ali uma neoplasia de célula escamosa? Muito, muito pouco provável. O mais provável mesmo é que realmente seja o quê? Uma neoplasia de célula escamosa que está longe ou até mesmo próximo daquele linfonodo e mandou uma célula escamosa atípica embolizada por via linfática para o linfonodo. Lá ela chegou e proliferou dentro do linfonodo. Então, isso é uma metástase de carcinoma escamoso para linfonodo. Tá? Da mesma forma que, olha, um linfonodo, aqui algumas células ainda linfáticas ou linfóides importantes aqui, ó, pequenas, redondas, mas tem células aqui com pigmento melânico. Arthur, como é que tem células com pigmento melânico dentro de um linfonodo? Poxa, se o paciente tem uma neoplasia na pele chamada melanoma, ela pode metastatizar para os linfonodos regionais. Isso aqui, então, é uma metástase de melanoma para linfonodo. Da mesma forma que o aspecto citológico, olha, você tem aqui, olha, né, acúmulo, né, de melanina dentro de células linfáticas, né? Então, você tem aqui também metástase de linfonodo, de um melanoma para linfonodo. Bom, então nós falamos até agora de 3 tipos importantes de linfadenomegalias. Falamos das linfadenomegalias reacionais, que podem ser de padrão folicular, podem ser de padrão também paracortical ou parafolicular, e também de padrão medular, quando acomete muito mais os macrófagos. Falamos do segundo tipo, chamada linfadenites. As linfadenites também causam linfadenomegalia. Podem ser agudas, podem ser crônicas, sendo crônicas podem ser inespecíficas ou crônicas específicas, dentre elas a crônica, granulomatosa e caseosa, no caso da tuberculose. Falamos também de metástases de neoplasias para linfonodos. Então, eu posso ter uma neoplasia mamária, que é de glândula, metastatizando para linfonodo axilar. Se eu olhar o linfonodo, ele está aumentado, linfadenomegalia. Mas qual a causa? Infiltração de uma metástase de câncer de mama nele. Então, aquilo ali é uma metástase de câncer de mama, de neoplasia maligna mamária para linfonodo. Agora, se o paciente não tem história de neoplasia nenhuma, se ele não tem infecção em lugar nenhum para ter linfonodos reativos, se ele não tem linfadenite, e agora o linfonodo dele começa a aumentar, frio, indolor, você palpa, tem mais de uma cadeia comprometida, às vezes a axilar e também a cervical, às vezes ele tem cervical, axilar e inguinal, várias áreas com linfadenomegalias, e agora, pode ser o quê? A causa dessa linfadenomegalia pode ser uma neoplasia primitiva, própria, aí sim, Pedro, das células do linfonodo. Agora, que células são essas que estão no linfonodo? São os linfócitos T e os linfócitos B, principalmente. Os macrófagos também. Você pode ter neoplasias de qualquer uma delas? De qualquer uma delas. Dos macrófagos mais raros, os histiocitomas. Existem? Existem, mas são raros. Mais comum é o quê? Um linfócito B ou linfócito T sofrer mutação. E dar origem ao quê? Aos linfomas. Linfomas de células B, linfomas de células T. Então, uma das causas importantes de linfadenomegalias está aqui, são os linfomas. Os linfomas são doenças neoplásicas primárias derivadas de células linfóides. São divididos em 2 grandes grupos, com base nas características clínicas e patológicas. São chamados linfomas de Hodgkin e linfomas não Hodgkin. Tá? Então, vamos falar agora dos linfomas. Primeiro, olha só a característica citológica desses linfomas. Isabela, cadê agora os seus folículos linfóides de tamanhos diferentes? Sumiram. Eles estão com o mesmo tamanho praticamente. Ó. Um aspecto mais monomórfico e difuso, tá vendo? E aqui, olha, completamente difuso. Nem folículo tem. Então, existem linfomas que podem exibir padrão folicular e linfomas que podem exibir o padrão difuso de disseminação de suas células. Isso aqui é tão difícil, esse linfoma aqui do tipo difuso, eu não sei se ele é de células B, células T, se ele é Hodgkin, não Hodgkin. Ele é um linfoma de células pequenas e difuso, mais nada. E aqui, um linfoma também de aspecto e padrão difuso, e olha só, de células grandes.
um linfoma difuso de grandes células, um linfoma difuso de pequenas células, um outro linfoma difuso de pequenas células e um linfoma aqui de padrão folicular. Olha só que interessante. Então, vamos ver esses linfomas. Primeiro, o que é um linfoma de Hodgkin? Linfoma de Hodgkin é o tipo mais comum de linfoma. E se caracteriza pela proliferação neoplásica de uma forma atípica de célula linfóide. Uma célula linfóide, no caso do Hodgkin, ela sofre mutação e ela agora pode ficar uma célula com binucleação. E esses dois núcleos parecem olhos de coruja, porque eles têm nucléolos muito grandes e muito evidentes. Essa célulazinha binucleada, com nucléolos evidentes, que parecem olhos de coruja, são chamadas células de Reed-Sternberg. A presença da célula de Reed-Sternberg caracteriza a doença de Hodgkin ou linfoma de Hodgkin. Então, diferenciar se o linfoma é Hodgkin ou não Hodgkin somente pela histopatologia. Diferenciar se ele é B ou T mais pela imunohistoquímica do que pela histopatologia. Agora, Isabela, se eu quero saber se ele é Hodgkin ou não Hodgkin, viu, Camille? Eu procuro a célula de Reed-Sternberg. Se eu achei a célula de Reed-Sternberg, ele é um linfoma de Hodgkin. Se eu não achei, ele é um linfoma não Hodgkin. Tá? Aqui está a célula de Reed-Sternberg. É uma célula binucleada com dois nucléolos evidentes. Olha aqui o núcleo, tá? Aqui o outro núcleo e aqui os nucléolos evidentes. Parecem olhos de coruja. É uma célula grande, de até 45 micrômetros, tem núcleos múltiplos, com nucléolos múltiplos, tá? Você encontra inclusões aqui, olha, os nucléolos bem importantes, tá? Então, essa neoplasia, esse linfoma de Hodgkin, ele acontece com o aumento de um único linfonodo ou de um grupo de linfonodos. O linfonodo aumentado, a linfadenomegalia, pode ser encontrada nas investigações de sintomas inespecíficos, como perda de peso, febre ou até mesmo prurido pelo corpo. Então é complicado, né? E as mães se apavoram com isso, e nós também. Um gânglio aumentado numa criança, num adulto jovem, num adulto, preocupa? Preocupa. É uma linfadenomegalia a esclarecer. Ela pode ser o quê? Reacional, ela pode ser inflamatória, pode ser neoplásica. Como eu vou diferenciar? Sempre pela clínica. Depois eu vou avaliando, examinando fisicamente o aspecto do linfonodo. Se é uma única cadeia, se são múltiplas cadeias. Então, se eu encontrei o linfonodo aumentado pré-auricular, tem que examinar o paciente como um todo. Pode ser que ele tenha linfonodos aumentados em outro local. Agora, se o linfonodo está aderido, frio, indolor, esse preocupa. Ainda mais aquele que não tem nenhum tipo de resposta infecciosa adjacente. Agora, se o palpo linfonodo está doloroso, tá? Dolorido, está com sinais flogísticos, está macio, está quente, bom, isso é muito mais uma linfadenite. Agora, se eu encontrar várias cadeias linfáticas aumentadas, febre baixa, sinais inespecíficos, cuidado, né? A gente pode estar diante aí de uma neoplasia primitiva de linfonodo chamada linfoma. A doença de Hodgkin, olha só como fica o linfonodo. Com aspecto todo pardacento, claro, homogêneo, às vezes com aspecto carnoso também. Tá? Então, são massas linfonodais, linfonodos aumentados, com 2 centímetros de diâmetro, substituídos por um tecido róseo, esbranquiçado, firme e elástico. Tá? A doença não tratada pode disseminar para outros linfonodos. E esses linfomas também, alguns, não são muitos, começam a deixar células caírem no sangue. Isso chama-se leucemização dos linfomas, principalmente os mais agressivos. Tá? Como se faz diagnóstico? Claro, primeiro pela clínica, e aí você faz o quê? Exames de imagem. Tá? Você faz exames de imagem e percebe linfonodos aumentados. Olha, vários linfonodos aqui aumentados na região paravertebral. Tá? Linfonodos aumentados, tá? Linfonodos aumentados. Tá? E aí agora, você então... A doença inicialmente diagnosticada pela imagem associada com biópsia do linfonodo. E a seguir você faz o quê? Você faz exames de imagem para tentar ver se tem extensões dessa lesão. Por exemplo, se o paciente tem mais de uma cadeia linfática comprometida, ou se ele tem, além das cadeias linfáticas comprometidas, alguns órgãos adjacentes também comprometidos. Tá? Muito bem.
Biópsia hepática, punção de medula óssea pode também ser necessário. Por quê? Para você diagnosticar se tem já infiltração da medula óssea, ou se a neoplasia partiu da medula óssea para a corrente sanguínea, para os linfonodos. Você tem também comprometimento de órgãos, como, por exemplo, o baço e o fígado, que na fase mais, né, do desenvolvimento humano são órgãos linfomatopoéticos. Tá? Tratamento, quimioterapia e radioterapia. A duração depende da extensão da doença. Radioterapia, em geral, é realizada após tratamento quimioterápico. Você está vendo aqui, olha, um tecido hepático infiltrado por células linfóides. Isso aqui é uma disseminação de um linfoma para o fígado. Tá? Estadiamento do linfoma de Hodgkin. Tá? Veja bem que aqui você faz o estadiamento de Hodgkin de acordo com a quantidade do comprometimento de linfonodos. Vê lá, o estágio 1, envolvimento de um simples linfonodo regional, ou de uma estrutura linfática regional, seja o baço, seja o timo ou o anel de Waldeyer. Isso é estágio 1, apenas um linfonodo, ou apenas um órgão linfóide é comprometido. Ele vai aumentando, ó, estágio 2, estágio 3, estágio 4, envolvimento de locais extranodais, além dos designados aqui na região E, que é envolvimento de um simples sítio extranodal contíguo ou próximo a um sítio nodal conhecido. Tá? Então, quanto mais linfonodos e mais órgãos linfóides estão comprometidos pela neoplasia, pelo linfoma, pior o estágio do paciente. Pior também o seu prognóstico. Tá? Esses estágios aqui, A, B e C, relacionados com a sintomatologia. Estágio A, você tem linfonodos comprometidos, mas você não tem sintoma nenhum, apesar do linfonodo estar comprometido por uma neoplasia, né? Sintomas B, sintomas inexplicados, como febre acima de 37 graus Celsius, tá? Suores noturnos, perda de peso, tá? Bulk da doença, quer dizer o quê? Que ela cresceu demais, está sofrendo também necrose central. Quando você encontra esse bulk, esse aumento da neoplasia com necrose central, isso aqui também é uma forma de você tentar estadiar essa doença chamada linfoma de Hodgkin, tá? Muito bem. Outras formas de linfoma de Hodgkin, tá? O linfoma de Hodgkin, ele apresenta algumas características celulares diferentes em alguns pacientes. 4 são as principais características de apresentação celular do linfoma de Hodgkin, tá? A forma clássica, então, divide-se em 4, a chamada esclerose nodular, o chamado linfoma de Hodgkin, né, com predomínio linfocítico ou rico em linfócitos, o linfoma de Hodgkin com celularidade mista, e o linfoma de Hodgkin com depressão linfocítica. Tá? O mais comum é o de esclerose nodular, tá? O mais difícil de tratamento, o mais resistente é o com depressão linfocítica. Vamos ver cada um deles. Isso aqui é a doença de Hodgkin com predominância linfocítica. Veja só, aqui é a célula de Reed-Steinberg, e a neoplasia repleta de linfócitos. Tá? São normalmente linfócitos do tipo B. Arthur, como você faz para diferenciar se o linfócito aqui é muito mais linfócito B ou T? Pela histologia, difícil. Tem que fazer aqui teste imunistoquímico. Sei que é um linfoma de Hodgkin porque tem células de Reed-Steinberg. Tá? Fiz a imunistoquímica, predomina linfócitos B. É um adulto jovem, tem linfonodos substituídos por células linfóides reativas, olha só, adjacente às células neoplásicas, tem células reativas. Arthur, por quê? Porque a neoplasia produz também os seus antígenos, e as células linfóides ao redor começam a responder de padrão reacional. Aqui o doença de Hodgkin, ou linfoma de Hodgkin com celularidade mista. Na histopatologia você encontra também as células de Reed-Steinberg, e ao redor você encontra vários outros tipos de células. Você encontra plasmócitos, olha aqui, ó, eosinófilos. Então é um chamado linfoma de Hodgkin, porque tem célula de Reed-Steinberg. Celularidade mista, porque tem, além de linfócitos, tem eosinófilos, tem plasmócitos e alguns macrófagos. Então, isso chama-se linfoma de Hodgkin do tipo celularidade mista. Esse é o mais comum tipo de linfoma de Hodgkin. Eu chamava de linfoma de Hodgkin com esclerose nodular. Tá? Acomete pacientes adultos jovens, tá? E você encontra aqui, ao redor dos linfócitos que estão atípicos e neoplásicos, essa esclerose, essa proliferação de tecido conjuntivo que tenta circundar e conter os linfócitos atípicos.
Isso chama-se esclerose nodular, o padrão do linfoma de Hodgkin, tá? Então, temos predominância linfocítica, celularidade mista, esse é o esclerose nodular. Esse é o rico em linfócitos, tá? Olha só, o conjunto de células de Reed-Steinberg clássicas, células de Reed-Steinberg, aqui não tem nenhuma que a gente vê, tá? Mas aqui na imagem não mostrou nenhuma célula de Reed-Steinberg, mas você tem ela aqui, e você tem proliferação de linfócitos, olha, né? Linfócitos B predominando, isso aqui é chamado de rico em linfócitos, tá? E aqui, né, o que tem dificuldade realmente de tratamento é o linfócito chamado de linfoma de Hodgkin com depressão linfocítica. Tá? Na histopatologia, você tem células de Reed-Steinberg, só que você tem poucas células linfóides, você tem muito mais tecido conjuntivo aqui do que realmente células linfóides atípicas. Então, quais são as principais formas de apresentação do linfoma de Hodgkin? Você tem o rico em linfócitos, predominância linfocítica, você tem o esclerose nodular, que é o mais comum, você tem o celularidade mista e tem o mais resistente ao tratamento, que é esse aqui, o chamado de depressão linfocítica. É o já que está em estágio mais avançado. Interessante notar que esses linfomas, principalmente os linfomas não Hodgkin, quanto mais células imaturas, plásticas eles tiverem, mais agressivos eles são. Mas, por outro lado, quanto mais células blásticas, apesar de serem agressivos, eles respondem melhor à quimioterapia. Alguns linfomas não Hodgkin, com células menores, células já bem diferenciadas, eles crescem lentamente, mas respondem mal à quimioterapia. Tá? Então, em se tratando de linfomas de Hodgkin, qual a característica primordial? Primeiro, causam linfadenomegalias, são cadeias linfáticas múltiplas comprometidas ou apenas uma única cadeia linfática comprometida. O linfonodo é aumentado, indolor, aderido a plano profundo. Tá? Você faz o exame histopatológico, o que você encontra? Célula de Reed-Steinberg. Você está diante de um linfoma de Hodgkin. Quais são os principais subtipos de linfomas de Hodgkin? Esclerose nodular, celularidade mista, rico em linfócito, predomínio linfocítico e depressão linfocítica. Tá? A partir desse estadiamento, desses subtipos, você traz tratamento para o paciente, que envolve quimioterapia, radioterapia e também retirada desses linfonodos comprometidos. Bom, aqui já falando já dos linfomas, né, de Hodgkin sobre os seus fatores de mau prognóstico. Tá? O que realmente pode levar o paciente a ser categorizado, a ser encaixado como um paciente que tem linfoma de Hodgkin, que tem prognóstico reservado? Você vai estudar que dentre os linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, quais são os que têm comportamento biológico mais agressivo? São os linfomas não Hodgkin. Os linfomas de Hodgkin tendem a ser um pouco menos agressivos que os linfomas não Hodgkin. Tá? Agora, depende o tipo de linfoma de Hodgkin, depende o seu estágio, depende também os seus fatores de mau prognóstico. Quais são os fatores de mau prognóstico que pioram, né, que deixam reservado o prognóstico de um paciente que já é portador do linfoma de Hodgkin? Veja só, bulk mediastinal, o que é isso? Massas mediastinais grandes com necrose central. Tá? Você tem mais de 4 regiões linfonodais comprometidas. Paciente com idade avançada, paciente que tem linfoma de Hodgkin acima dos 50 anos de idade. É um fator de mau prognóstico. Pacientes com velocidade de hemossedimentação maior que 50, ou velocidade de hemossedimentação maior que 30, associado com sintomas B, que são febre, emagrecimento, queda do estado geral. Tá? Estágios mais avançados da doença são fatores de mau prognóstico. É óbvio, quanto mais tempo de evolução da doença, mais linfonodos comprometidos, pior o seu estágio. Tá? Isso envolve paciente que tem estágio avançado. Qual é que é um fator de mau prognóstico para quem já tem linfoma de Hodgkin em estágio avançado? Primeiro, ele está em estágio 4. Com doença disseminada em mais de 2, 4 cadeias linfonodais, em mais de 2 regiões ou cavidades. Exemplo, tem neoplasia na cavidade torácica e na cavidade abdominal. Isso é fator de mau prognóstico no estágio 4. Ser do sexo masculino, idade avançada, olha só, redução de albumina sérica pode indicar comprometimento hepático, leucopenia, ou leucocitose, né, aumento de linfócitos atípicos no sangue. Você faz um hemograma, leucócito atípico, lá nas alturas. Esses linfócitos atípicos podem indicar o quê? Leucemização desse linfoma de Hodgkin. Tá? Neoleucopenia também pode indicar que esse linfoma também está infiltrando a medula,
diminuindo a produção de leucócitos pela medula, tá? E, lógico, já entrando também em um quadro de insuficiência na produção de hemácias com hemoglobina baixa. Tudo isso é fator de mau prognóstico para quem tem estágio avançado do linfoma de Hodgkin. Essa é a imunistoquímica que a gente utiliza para avaliação dos linfonodos, tá? Quando a gente tem neoplasia linfonodal, tá? Eu consigo diferenciar de acordo com a imunistoquímica, não apenas se ele é B, se ele é T, se é uma metástase que está no linfonodo. Através da imunistoquímica, para os linfomas de Hodgkin, eu consigo dizer quais são os principais subtipos. Se é do tipo esclerose nodular, com CD15 e Epstein-Barr vírus negativo. Se é de celularidade mista, com Epstein-Barr positivo, tá? E também com CD15 positivo. Paciente que tem CD15 positivo e Epstein-Barr positivo, ele pode ser também rico em linfócitos, tá? Então, existe um painel imunistoquímico aqui que ajuda a diferenciar os subtipos de linfomas Hodgkin. Nem sempre são patognomônicos do tipo ou subtipo de linfoma de Hodgkin. Então, até agora, para reprisar, nós falamos de linfadenomegalias, causadas por alterações reacionais, lembra? Hiperplasia folicular, hiperplasia paracortical. Falamos de linfadenomegalias por inflamações, chamadas linfadenites. Podem ser agudas, podem ser crônicas inespecíficas e até mesmo crônica granulomatosa. Falamos de linfadenomegalia por metástases, né? Metástase de melanoma, de adenocarcinoma, carcinoma escamoso. E aí entramos num capítulo sombrio, chamado de neoplasias primitivas próprias dos linfonodos. São os linfomas nodais. Arthur, por que linfomas nodais? Existem, colegas, linfomas extranodais. Exemplo, nas placas de Peyer do intestino. Ali tem também linfomas. No sistema nervoso central, ali também tem neoplasia de leucócito, só que é extranodal. Quando se trata de neoplasias linfóides, linfomas nodais, você tem que diferenciar entre Hodgkin e não Hodgkin. Já falamos dos Hodgkin. Características, célula de Reed-Sternberg presente. Tipos, esclerose nodular, celularidade mista, rico em linfócitos, predominância linfocítica e depressão linfocítica. Como fazer esses subtipos? Tanto na histopatologia quanto na imunistoquímica. Linfomas não Hodgkin, tá? São linfomas extremamente agressivos. Tá? Como eles são classificados? Primeiro, em células B, células T. Segundo, se eles são de células imaturas, jovens, blásticas, ou se eles são de células maduras, bem diferenciadas, linfocíticas. Então, existem linfomas de células B imaturas, ou linfócitos B, chamado linfoblásticos. Existem neoplasias de células B maduras, periféricas, chamadas de neoplasias linfocíticas B. Neoplasias de células T imaturas, chamadas de neoplasias de células linfoblásticas T. Linfomas de células T maduras, periféricas, chamadas de neoplasias de linfomas com células linfocíticas T. Então, toda vez que eu falar de linfoma não Hodgkin, primeira divisão, se é B ou se é T. Segundo, é T maduro ou imaturo? O que é maduro? Bem diferenciado. Imaturo, jovem, blástico. Então, eu posso ter linfomas não Hodgkin de células B maduras, linfocíticas, imaturas, linfoblásticas. Posso ter linfomas de células T imaturas, linfoblásticas, maduras, linfocíticas. Tá? Então, veja só, com relação aos linfomas, nessa chamada classificação da Organização Mundial de Saúde, revisada pelo Royal College, né, de patologistas, você tem os linfomas de Hodgkin, já vimos eles ali atrás, esclerose nodular, predominância linfocítica, né, rico em linfócitos e tudo mais, depressão linfocítica, célula de Reed-Sternberg, beleza. Fora os linfomas de Hodgkin, você tem os chamados linfomas não Hodgkin. Quais são os principais subtipos de linfomas não Hodgkin? Principalmente esses 4. Linfoma de células B, maduras e imaturas. Linfoma de células T, maduras e imaturas. Quais as principais diferenças? As neoplasias de células imaturas, jovens, são mais agressivos. Porque eles crescem mais rapidamente, porque a célula blástica mutada prolifera mais rápido. Mas qual é a vantagem para o paciente? Respondem bem à quimioterapia. Já as neoplasias de células B ou T maduras, chamadas
linfocíticas B, linfocíticas T, crescem mais lentamente. Só que não respondem bem à quimioterapia. Tá? Isso aqui é uma outra classificação mais ampla. Existem subtipos de neoplasias de células B maduras. Existem subtipos de neoplasias de células B imaturas. Percebam que eles colocam a classificação de linfoma com leucemia ao mesmo grupo. Por quê? Pode ser uma neoplasia de células B imaturas que está no linfonodo, ou já comprometeu o sangue periférico, já leucemizou. Ou é uma neoplasia que estava no sangue e agora começa a infiltrar linfonodos. Então, eles colocam leucemia / linfoma de células B imaturas. Neoplasias de células B maduras, tá? Vários subtipos, não vou entrar aqui no caso. Inclusive, um desses linfomas de células B maduras é o linfoma de Burkitt. A gente vai ver logo mais. Tá? Vários outros tipos de linfomas de células T, olha só, imaturas, e células T maduras. Tá? Veja só, vários tipos de linfomas de células T maduras ou linfocíticas. Arthur, mas eu não entendi, vou voltar. Esse é o grande grupo das neoplasias chamados de linfomas não Hodgkin. Então, se eu puder classificar os linfomas, como eu os classifico? Primeiro, se ele é Hodgkin e se ele é não Hodgkin. Dentre os Hodgkins, quais são os subtipos? Celularidade mista, depressão linfocítica, esclerose nodular, tá, e aí vai. Dentre os não Hodgkin, quais são os principais tipos? Olha, tem células B, células T. Podem ser maduras ou imaturas. Então, tem 4 importantes tipos. Eu tenho células B maduras e imaturas, células T maduras e imaturas. Arthur, o que é isso madura e imatura? Imatura é célula jovem, blástica. Então, ele é um linfoma linfoblástico de células B ou linfoblástico de células T. Imaturo. Prolifera muito rápido, é agressivo, mas responde bem à quimioterapia. Lá os linfócitos B e T, linfocíticos, linfocítico de célula B, linfocítico de célula T, são maduras, bem diferenciadas as células, crescem lentamente, são indolentes, mas respondem mal à quimioterapia. Tá? Subtipos desses linfomas não Hodgkin, esses todos aqui, principalmente da parte o que mais linfocítica, tanto B quanto T. Professor, aí nos linfomas não Hodgkin, ele não apresentam a célula de Reed-Sternberg. Negativo. Né? Achei célula de Reed-Sternberg, ele é Hodgkin. Ah, tá. É isso que classifica, Hodgkin e não Hodgkin. Perfeitamente. Encontrei célula de Reed-Sternberg, ele é linfoma Hodgkin. Não encontrei, não Hodgkin. Agora, tanto para os Hodgkin quanto não Hodgkin, quem trabalha com linfoma e leucemia, trabalha também com sangue periférico, para saber se já houve leucemização, concorda? E também trabalha com o quê? Com imunistoquímica, para saber se é B, se é T, se é Hodgkin. Eu uso imunistoquímica para quê? Saber o subtipo, se é esclerose nodular, tá? Se é também predominância linfocítica, celularidade mista. Então, a imunistoquímica é uma ferramenta importante quando se trata de linfomas, porque eu vou agora diferenciá-lo, se ele é B, se ele é T, e quais os seus subtipos. Então, quando eu observo, por exemplo, a imunistoquímica, primeira coisa, eu olho para um paciente, vejo que ele tem linfadenomegalia. Será que essa linfadenomegalia é neoplásica? Arthur, é neoplásico. Não é reacional, não é inflamatório, é neoplásico. Primeira coisa, é metastático ou é primitivo? Essa é a pergunta. Como eu faço para diferenciar isso? Eu uso um antígeno leucocitário comum, chamado CD45. Quando eu marco na imunistoquímica CD45 e as células ficam positivas para CD45, aquilo é leucócito, meu irmão. Não tem outra, não tem. Né? Então, aquilo não é metastático, é primitivo. Arthur, se é um linfoma, agora eu quero saber se é de células B ou células T. Ah, mas você achou a célula de Reed-Sternberg? Não achei, então é não Hodgkin. Achei, é Hodgkin. E agora, faz essa imunistoquímica. Se eu encontrar CD10, CD19, principalmente o CD20, ele é de células B. Se eu achei CD1, principalmente CD3, ele é de células T. Então vejam que eu não faço somente um único marcador para confirmar que é B. E não faço um único marcador para confirmar que é T. Existe um painel imunistoquímico para linfoma de células B e um painel imunistoquímico para linfoma de células T.
tá certo? E aí eu consigo também agora avaliar se a célula é grande, se é mais linfoblástico, se ele é menor, se ele é linfocítico. A gente vai diferenciando. Esse é o tipo de linfoma não Hodgkin, chamado linfoma de Burkitt. Linfoma de células muito mais T, tá? Maduras. Olha só que interessante. Endêmico, afeta criança e adulto jovem, corresponde a 30% dos linfomas não Hodgkin. Além de comprometer os linfonodos, esse linfoma de Burkitt tem comprometimento extranodal. Os leucócitos começam a proliferar também. Olha lá, em ossos, nos intestinos, nos rins, ovários, suprarrenais. Então, isso é um linfoma de Burkitt, um linfoma disseminado, né? É agressivo, atenção, mas responde bem à quimioterapia em crianças e adultos jovens. Arthur, mas se você olhar aqui na classificação, o linfoma de Burkitt é de células B, perdão, e de células maduras. Mas ele não deveria responder mal à quimioterapia? Ele responde mal à quimioterapia. Ele responde bem à quimioterapia em crianças e adultos jovens. Já em adultos de idade mais avançada, ele responde muito mal à quimioterapia. Tá? E aqui alguns padrões do linfoma de Burkitt, tá? É um chamado aspecto em céu estrelado, com esses linfócitos B aqui, olha, ainda na fase de imaturação, tá? Também, alguns chamam isso aqui também, que podem ser macrófagos também, que formam esse citoplasma um pouco mais amplo aqui, dão esse aspecto estrelado, tá? Aqui, ó, por numerosos macrófagos visíveis. Então, várias células B, olha, algumas células B maiores, outras células B com citoplasma e núcleo um pouco menor, tá? Então, quanto maiores as células, mais linfoblástico, melhor responde à quimioterapia. Quanto menores os núcleos das células, mais linfocítico, pior ele responde à quimioterapia. E o linfoma de Burkitt tem esses macrófagos aqui, ó, amplos, no meio das células linfocíticas mutadas. Isso aqui, então, dá o aspecto de céu estrelado. Então, tem linfócitos B aqui, ao lado de macrófagos. Dá esse aspecto histopatológico característico do linfoma de Burkitt. Agora, você consegue ver o aspecto em céu estrelado. Parece um céu cheio de estrelas, que são os linfócitos B do linfoma de Burkitt, e aqui os macrófagos, né, hiperplasiados, né, por uma reação adjacente à neoplasia, tá, formando esse aspecto em céu estrelado, tipo do linfoma de Burkitt. Tá? Bom, quadro comparativo entre as principais características do linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, tá? Algumas diferenças importantes: estágio e grau. O linfoma Hodgkin é localizado, o não Hodgkin tende a ser muito mais sistêmico desde o início, depende do seu grau, tá? É lógico que o linfoma de Hodgkin ele tem um processo de expansão contígua, cadeia linfática para cadeia linfática, massas tumorais, células neoplásicas aqui correspondem apenas a menos de 1%. Aqui você tem células neoplásicas envolvendo muito mais parte do linfonodo do que linfócitos maduros. Envolvimento do trato gastrointestinal, Hodgkin é raro, não Hodgkin é mais comum. Envolvimento extranodal, só para falar sobre isso. Existem linfomas nodais e extranodais. Você vai encontrar linfomas demais. Sabe qual é o principal local extranodal de linfomas? Trato gastrointestinal e sistema nervoso central. Você pode encontrar linfomas de Hodgkin e não Hodgkin no intestino, linfomas de Hodgkin e não Hodgkin no sistema nervoso central. É claro que aqui, ó, o linfoma de Hodgkin, ele começa localizado. Linfomas extranodais, mais comuns, você vai encontrar linfomas não Hodgkin. Meu avô, pai da minha mãe, teve um linfoma não Hodgkin gastrointestinal. Apesar de ser linfocítico, ser de células B, linfocítico, tá? Tinha marcadores para células B, não tinha células de Wiedenberg, então era um linfoma não Hodgkin de células B e linfocítico. Falei, meu Deus do céu, não vai responder bem à quimioterapia. Não respondeu. Ele fez 8 sessões de quimioterapia, a massa reduziu, respondeu bem à quimioterapia. Inclusive ele, que é renal crônico, né, sobreviveu a essas 8 sessões, muito bem, obrigado. Aí está lá, com 90 anos de idade. Então, os linfomas são agressivos, são neoplasias malignas, mas tem tratamento. Depende do quê? De um diagnóstico precoce, do estadiamento precoce e, claro, um tratamento, uma conduta muito bem traçada para o seu paciente. Alguma pergunta até agora? Professor, quando tem envolvimento extranodal, ele é primário nesse sítio extra-linfonodo, fora do linfonodo? Primário. Ele não tem linfonodo comprometido, né? Ele começa realmente nas placas de Peyer, por exemplo, do intestino. Tá?
E quando você avalia os linfonodos adjacentes, pode ter comprometimento linfonodal, mas a massa primitiva primordial começou ali, realmente. Tá? A Dilma do impeachment também teve não-Hodgkin, exatamente. E apesar de ser não-Hodgkin, né, teve também tratamento com sucesso, né? Ela teve uma melhora clínica. Agora, cuidado, esses pacientes não têm uma cura definitiva. Eles têm uma melhora clínica importante. Se eu afirmar que ele zerou as células neoplásicas dele a ponto de ter cura, bom, a gente não sabe se isso vai ter recidiva ou não. Tá? Então, a gente tem sempre que acompanhar esses pacientes com biomarcadores, entendeu? Né? Com avaliação também do seu sangue periférico, né? E avaliação também imaginológica durante uma vida toda. Ele tem que ter um acompanhamento mais de perto, porque ele vai fazer quimioterapias, radioterapias, ele vai melhorar o seu estadiamento clínico. Ainda mais se ele for um linfoma linfoblástico. Ele vai responder bem à quimioterapia. Agora, pode ser que ele tenha recidiva depois? Pode. Pode ser que esses linfonodos voltem a aumentar depois? Pode. Então, o acompanhamento é importante. Tá? Alguém quer perguntar mais? Tem pergunta aqui no chat? Era isso mesmo, só a Dilma do impeachment que apareceu aqui no chat mesmo. Muito bem. Mais alguma dúvida, meus colegas? Nenhuma? O que eu tenho mais aqui nesses slides? Deixa eu ver. Ah, é só isso. Obrigado pela paciência dos senhores e das senhoras. Foi bom estar com vocês hoje. Eu vou postar esse material para vocês, tá? Eu não tinha essa aula gravada, eu vou postar essa gravação no meu canal do YouTube lá, para vocês depois reverem, e vou também deixar no Classroom para vocês também terem acesso a esse nosso encontro. Vocês vão ficar famosos agora no canal, né, com o vídeo de linfomas. Bacana? Muito obrigado. Ok, professor. Obrigado. Beleza, professor. Obrigado. Aproveitando agora que a gente acabou, o senhor conseguiu fechar a nota de N1? Como é que tá isso? Deixa eu parar aqui a apresentação. Deixa eu parar aqui a gravação para a gente falar sobre notas.